Muito obrigado por ter você aqui no nosso canal. O meu nome é Leonel Lacerda, eu sou investidor e também trader no mercado de ações. Vamos ao estudo que a gente realiza todos os fins de semana e divulga aos domingos. Lembro que esse estudo não é recomendação. Por favor, não entenda o que eu vou falar aqui como recomendação. É tão somente um estudo baseado em uma opinião. Vamos começar pelo índice Bovespa, depois a gente olha esses papéis aqui, ó. As ações preferenciais de Petrobras, Vale, PRF, JBS. Vamos dar uma olhada nos papéis das siderúrgicas, Move3, que foi um pedido, e terminamos com Itube4 e BBAS3, Banco do Brasil. Nessa sequência, tá, pessoal? Começando pelo índice Bovespa. O que o índice Bovespa faz agora, gente? O índice Bovespa deixou aqui um fundo. Esse fundo, ele respeitou o quê? Ele respeitou essa região de suporte aqui, ó. Tá? Olhem aqui, ó. Esses topos deixados lá em novembro do ano passado, topo rompido vira suporte. Então temos um suporte. O que o índice sugere agora? Sugere o quê? Fazer um repique. Tá? Esse repique, na minha opinião, já enfrenta uma resistência de curto prazo em 78.800 pontos, por onde passa a média móvel de 9 períodos. Se romper essa resistência aqui imediata, pode buscar os 81.800 pontos, por onde passa a média móvel de 21 períodos. A tendência claramente é de queda. Como a queda foi muito forte, é normal que faça uma correção, que é o repique, né, gente? Vejam que esse repique aqui ocorre com um aumento de volume, isso é importante. Na minha opinião, quando é que esse gráfico vai ficar bom para quem pensa em comprar? Bom, na minha opinião, só quando formar pivô de alta. Sobe, sente a resistência, testa o fundo e depois volta a subir de novo. Tá? Isso aqui, ó, pivô de alta. Somente quando formar isso, pode ficar interessante. Quero olhar com vocês o gráfico semanal do índice Bovespa. Tem muita gente, pessoal, que vê aqui nesse gráfico um canal de alta. Essa é uma forma de estudar o gráfico, tá? Então você traça aqui uma linha de tendência e em cima você traça uma linha unindo os topos mais importantes. Você tem aqui uma espécie de um canal de alta. Está tocando no fundo do canal, vejam. Olha aqui, ó. O índice ele fica dentro deste canal desde o final de 2016, desde o começo de 2016 mais precisamente. Tocou na borda superior do canal e veio até a borda inferior. Aqui então é uma região que o índice pode voltar a subir, ok? Se o índice vai voltar a subir, nós não sabemos, mas aqui é uma região em que ele pode voltar a ter alta novamente. Esse aqui é o gráfico semanal. Vejam, deixou aqui um candle que indica uma alta. Vamos acompanhar o fechamento da próxima semana. Se fizer um candle de máximas e mínimas maiores que a máxima e a mínima da semana anterior, pode voltar a ficar interessante. Ressalto também que o índice Bovespa, caso perca esse fundo aqui, 75 mil pontos, ele pode cair para 70.700 pontos, que é o outro suporte relevante, esse fundo aqui, ó, tá? Deixado lá em novembro do ano passado. Vamos estudar agora o gráfico de Petrobras, Petri4. Vamos estudar o gráfico diário. Observem que no gráfico diário, as ações preferenciais fizeram um fundo, né? Respeitaram um fundo, um suporte, 14,80, 14,90, que é esse fundo aqui, ó, deixado em dezembro do ano passado. Depois dessa queda aqui enorme, tão forte, né? Quase 40% desde o topo, é normal que o papel faça um repique. Então, gente, esse repique, que era o que muita gente estava tentando operar aqui quando Pedro Parente saiu, e aí ocorreu essa queda enorme, né, na sexta-feira. Esse repique, gente, se ele ocorrer, ele enfrenta resistência já a partir de
R$20, que é essa região aqui, esse topinho aqui. Depois ele tem outra resistência antes do gap, 21 com 24. Agora, se o repique continuar e romper 21 com 24, ele fecha esse gap aqui. E geralmente o gap é fechado rapidinho, porque aí ele pula lá para cima, ó, 23 com 20, que é onde nós temos essa região aqui de preço e também temos a média móvel de 21 períodos. Tá? Pode acontecer repique? Pode. Esticou muito para baixo. Então, operar vendido neste momento também é delicado. Foge a qualquer manejo de risco. Operar comprado neste momento para tentar operar um repique também é arriscado, gente. Lembrem, a tendência desse papel agora é baixa. Mas tem muita gente que gosta de operar repique, então tem que respeitar esses pontos aí que eu mencionei. Tá? Suporte 14,90, né? E aqui essas resistências. O gráfico, que era muito interessante, passou a ser um gráfico muito ruim, na minha opinião. Por quê? Olha o tamanho dessas velas. Isso indica o quê? Volatilidade. Volatilidade é uma palavra muito bonita para risco. E tudo que nós fugimos na bolsa ou procuramos administrar e gerenciar é o risco. Quando o risco está grande demais, dificulta o manejo. Sem manejo, a gente está dando sorte para o azar na bolsa. Bolsa de valores, gente, para operar swing trading, aquelas operações de curto prazo, especulativas, tem que ter um bom manejo de risco. Saber onde entrar, saber onde sair se tudo der errado, saber onde sair se tudo der certo e também se entra ou não em uma operação. Com relação a Petri 4 era isso, vamos ver agora a Vale 3. Os papéis da Vale. Bom, esse aqui é um gráfico interessante. Tá? Por que ele é interessante? O papel sobe forte, precisava fazer uma correção. A correção veio até um ponto de suporte, onde nós temos aqui, ó, esse suporte. Tá? Para baixo aqui tem outro suporte, e tem suporte até em 47 reais, tá? Também é suporte. Mas o papel resolveu parar aqui e lançou um candle para cima forte, uma vela muito forte, de alta, com aumento de volume. Tá? Esse aqui é uma situação gráfica bem interessante para a Vale. Vejam, parece aqui estar armando um pivô de alta. Qual é a próxima resistência desse papel? Bom, o papel está numa região de resistência agora. Tá? Isso aqui é resistência, ó, R$ 53,00 é resistência. Se romper R$ 53,00, busca o alvo de R$ 55, R$ 56,00, que é o topo. Esse topo aqui recente. Ó. Esse topo aqui é uma resistência, portanto é um provável alvo. Ok, pessoal? E o papel volta a ficar muito, mas muito interessante caso rompa R$ 56,00. Ok? Vale é um papel sim para se colocar no radar. Seguindo o nosso vídeo, vamos estudar Brasil Foods, BRFS13 e na sequência JBS. Muita gente faz o seguinte raciocínio. Petrobras, Pedro Parente saindo da Petrobras como CEO, ele vai ter mais tempo para se dedicar à Brasil Foods, empresa da qual ele se tornou presidente do Conselho de Administração. O mercado precificou isso dessa forma aqui, ó, com a empresa subindo forte na última sexta e com aumento de volume. Muito bem, gente. O que nós, do ponto de vista gráfico, quem faz esse raciocínio envolvendo a situação do Pedro Parente na Brasil Foods, esse raciocínio serve mais para quem analisa os fundamentos. Gestão, dívida, capacidade da empresa de voltar a se reerguer dando lucros, isso é fundamentos. A gente aqui vai olhar somente o gráfico, tá bem? Bom, do ponto de vista gráfico, esse papel acaba de fazer um novo fundo, sobe forte. Isso é condição para que eu entre em um papel? Tecnicamente, não. Bom, esse papel fica interessante quando então, Leonel? Esse papel fica interessante se ele armar um pivô de alta. Simplesmente isso. Aí ele volta a ficar interessante. Para isso, o que nós podemos dizer? Que o papel já enfrenta uma resistência aqui em 25,24, 25,20. Resistência dada por esses topos aqui. Ó. Então aqui é um momento interessante do papel chegar,
sentir a resistência, cair e depois de testar o fundo, armar aqui o pivô de alta, esse eixo aqui, ó, que vai sustentar toda uma nova alta. Se o papel fizer isso, ele já enfrenta a resistência novamente em 26,48, dada por esse topo aqui. Agora, meus amigos, se esse papel rompe 26,48, na verdade, se romper R$ 27,20, 27,20, ele estará rompendo uma importante resistência de médio prazo. Então, ele pode fechar um gap, que é esse aqui, e buscar os R$30. Bom, não estou dizendo que isso vai acontecer e nem que vai acontecer daqui a poucos dias. Por favor, não me interpretem mal. Isso é um processo, uma hipótese. Se essa hipótese ocorrer, aí sim você define se entra ou não no papel. Mas o mais importante é a gente elaborar hipóteses do que pode vir a ocorrer e, em função delas, determinar nosso trade. O fato é que, neste momento, o gráfico ainda não é bom. Mas, no setor, eu gosto mais do gráfico de JBSS3, que é a JBS e o gráfico diário dela. Olhem aqui, gente, por que eu gosto desse gráfico? Deixou um candle que sugere novas altas. Esse martelo aqui num fundo. Isso sugere o quê? Se deixar um candle de máxima maior que essa máxima e mínima maior que essa mínima, poderemos ter aqui um pivô de alta, caso o volume também aumente. Sempre lembre-se que você tem que ter volume aumentando com o papel subindo. Tá? O que sustenta uma alta é volume aumentando. Se subir aqui e o volume estiver caindo, cuidado porque é uma divergência. Muito bem, gente. Se esse papel sobe e rompe essa resistência de curtíssimo prazo, onde ele está neste momento, 9,3, pode buscar 9,37 e depois esses topos aqui, ó, 9,80. Tá? Esse topo aqui que é a resistência principal. Caso continue subindo e rompa 9,80, pode buscar 10,40, que é onde nós temos esses topos aqui. Eu sei que o JBS é uma empresa complicada do ponto de vista dos fundamentos, é uma empresa que foi fortemente, perdeu muito valor com o envolvimento na Lava Jato, sei de tudo isso. Não estou aqui olhando fundamentos, estou somente olhando o gráfico e digo para vocês, fiquem de olho se houver um pivô de alta aqui, a armação de um pivô de alta. Tá? Agora vamos olhar as siderúrgicas, tá, pessoal? Siderúrgicas passam por um momento que é muito parecido, né? Vejam só, perderam o suporte das médias e agora, após fazerem um novo fundo, podem fazer um repique até onde? Até as médias. No caso aqui, GGBR4, Gerdau, já enfrenta resistência em 15,88, 15,77, por ali já é a resistência da média móvel de 9 períodos, e depois aqui em cima, ó, 16,66, resistência da média móvel de 21 períodos, tá, gente? O papel só volta a ficar interessante se armar pivô de alta. Goal 4. Goal 4 é a mesma coisa, né? Olha aqui, ó, parece o gráfico de Gerdau. Fez um novo fundo, observem aqui, respeitou esse suporte, né, na região de 6,60. Agora parece aqui estar armando um repique. Encontra resistência, na minha opinião, imediata 7,25, média móvel de 9 períodos. Essa linha azul mais fraca e depois na linha azul mais forte, 7,60. Tá? Fica interessante de novo se armar pivô de alta. Cuidado se esse papel perder aqui 6,60, porque aí ele tem a próxima resistência significativa, 6,28. Vamos ver Uzi 5, Uzi Minas. Mesma coisa, né, gente? Papel faz um novo fundo. Agora parece ensaiar um repique. Já tem resistência aqui, 8,91. Depois 9,24. 9,20. Depois média móvel 21 períodos, 10,12. Então o papel pode subir, parar ali e voltar a ter queda. Tá? Fiquem de olho. Se esse papel sobe
testa o fundo e volta a subir, armando um pivô de alta. Aí ele volta a ficar interessante. Neste momento, clara tendência de baixa com médias apontando para baixo. CSN A3, Siderúrgica Nacional, não é diferente, né, gente? Olha aqui, ó, forte queda, com dificuldade para subir, resistência imediata 8,25, 8,15, depois 8,66. O papel volta a ficar interessante, ou reverte essa tendência aqui de baixa, se fizer isso aqui, ó, sobe, testa o fundo, depois volta a subir, armando um pivô de alta, que por enquanto não há sinais dele ter. Move 3 foi um pedido. Vamos então estudar Move 3. Esse papel, gente, ele foi pedido no último domingo. Então, no último domingo o papel estava aqui consolidado, né? E a situação desse papel, por favor, não entenda isso como recomendação, é a seguinte, ó, o papel caiu forte, respeita suporte em 6,80, que é esse fundo aqui. Esse fundo aqui é um suporte. Veja como se segurou no suporte. Agora está fazendo um repique. Tá? Esse repique pode vir até onde? Tecnicamente, 7,65 ou até pertinho da média móvel de 21 períodos, 7,74. Aqui ele pode sentir a resistência e recuar novamente, voltar a cair. Tá? Se ele voltar a cair e depois voltar a subir, armando o pivô de alta e rompendo essa região aqui, aí sim ele volta a ficar interessante. Neste momento, para vender, só se ele perder esse fundo aqui, tá? Só se perder esse fundo aqui. E para comprar, se você quiser operar um repique, está fora de timing, né? Porque o repique aqui quando fez esse candle, ó. Então, operar agora, nem na compra nem na venda, para mim ele está bom, tá? É só para observar mesmo se ele vai armar aqui um pivô de alta. Vamos terminar o nosso estudo com bancos. ITUB 4. Papel com grande peso na carteira teórica do índice Bovespa, que está numa clara tendência de baixa. Tá? E onde é que esse papel pode chegar, gente? Bom, depois de fazer um novo fundo, o papel encontra resistência imediata aqui de onde ele está, pertinho de onde está, né? Na média móvel de 21 períodos, desculpem, de 9 períodos, em 44,20, já tem resistência. Se romper essa região aqui, pode pular para a resistência da média móvel de 21 períodos, 45,84. Então, se ele continuar o repique, furar-se essa região aqui, pode buscar 45,90, aquela região ali da média móvel de 21 períodos, tá? Papel, gente, só volta a ficar interessante se armar pivô de alta. Vejam que ele está fazendo fundos, cada vez mais fundos. Tá? E se perder esse fundo aqui, ó, de 42,50, o papel pode encontrar um outro suporte só lá em 41,17. Vamos olhar agora BBAS3. Banco do Brasil, situação parecida, né? Só que esse aqui já avançou mais um pouquinho, ó. Fez um novo fundo e agora faz repique. Tá? Já encontra resistência aqui, 31,24. Se continuar subindo, pode buscar os 32,88 na média móvel de 21 períodos. Lembro que isso aqui, se ele fizer essa subida aqui, é somente um repique, porque a tendência clara é de baixa, a tendência clara de curto prazo, até pode ser de alta, o repique mostra isso, né, de curtíssimo prazo, mas a tendência de médio e longo prazo é baixa, tá, gente? Toda operação de repique é uma operação de risco-retorno que não é muito boa, porque é apenas um repique, é uma operação contra a tendência, e a tendência principal é baixa. Só vai inverter essa tendência se armar um pivô de alta, que é uma figura, tecnicamente falando, né, uma figura de muita força que pode sim inverter essa tendência de baixa. Por enquanto não há sinal desse pivô de alta. Pessoal, por hoje era isso. Muito obrigado pela atenção de todos. Nos vemos na quarta-feira, quando a gente faz a atualização do índice Bovespa. Até lá!